Capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. Por isso, seus primeiros livros foram livros religiosos, e como todas as religiões se prendem ao princípio das coisas, que são também o da humanidade, deram sobre a formação e disposição do universo explicações em relação com o estado dos conhecimentos da época e dos seus fundadores. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante muito tempo, o único código das leis civis. 2. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram, necessariamente, muito imperfeitos. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros. Mas, tivessem sido esses meios tão completos como são hoje, os homens não teriam sabido deles se servir. Aliás, não podiam ser senão o fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, penetrou os mistérios da criação e retificou as ideias que fez sobre a origem das coisas. 3. O homem foi incapaz de resolver os problemas da criação até o momento em que a chave deles lhe foi dada pela ciência. Foi necessário que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse nele mergulhar seus olhares, que pelo poder do cálculo pudesse determinar com precisão rigorosa o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravidade, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia os materiais que formam a crosta do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia e a antropologia deveriam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde seguir as marcas da humanidade através das idades. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas com as outras, deveriam trazer o seu contingente indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na sua falta, o homem não tinha por guia senão as suas primeiras hipóteses. Também, antes que o homem possuísse esses elementos de apreciação, todos os comentaristas da Gênese, cuja razão se furtava às impossibilidades materiais, volteavam no mesmo círculo, sem poderem dele sair, e não o puderam senão quando a ciência abriu o caminho, abrindo brecha no velho edifício das crenças, e então tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, as dificuldades foram prontamente aplainadas. Em lugar de uma gênese imaginária, teve-se uma gênese positiva e, de alguma sorte, experimental. O campo do universo se estendeu ao infinito, viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, segundo leis eternas e imutáveis, que testemunham bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, saída de repente do nada, como uma mudança de objetivo por uma ideia súbita da divindade, depois de uma eternidade de inação. Uma vez que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com toda a verdade que a ciência está chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo as leis da natureza. 4. No ponto em que chegou, no século XIX, a ciência resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese?
Seguramente não, mas é incontestável que lhe destruiu, sem retorno, todos os erros capitais e que lhe colocou os mais essenciais fundamentos sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda incertos não são, propriamente falando, senão questões de detalhes, cuja solução, qualquer que ela seja no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Aliás, malgrado todos os recursos dos quais pôde dispor, faltou-lhe até esse dia um elemento importante, sem o qual a obra não poderia estar jamais completa. 5. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, malgrado os erros que ela encerra e que hoje são demonstrados até à evidência, é, incontestavelmente, a de Moisés. Alguns dos seus erros são mais aparentes do que reais e provêm seja da falsa interpretação de certas palavras, cujo significado primitivo se perdeu, passando de idioma em idioma pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, seja pela forma alegórica particular ao estilo oriental e das quais tomou-se a letra, em lugar de procurar-lhe o espírito. 6. A Bíblia contém, evidentemente, fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e repugnam porque se prendem a costumes que não são mais os nossos. Mas, ao lado disso, haveria parcialidade não reconhecendo que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria, nela, tem um lugar considerável, e sob esse véu esconde verdades sublimes que aparecem se procura o fundo do pensamento, porque então o absurdo desaparece. Por que não foi levantado esse véu mais cedo? De uma parte foi a falta de luzes que apenas a ciência e a filosofia podiam dar. E por outro lado, o princípio de imutabilidade absoluta da fé, resultado de um respeito muito cego pela letra, sob o qual a razão deveria se inclinar, e, por consequência, o medo de comprometer os fundamentos de crenças estabelecidas sob o sentido literal. Estas crenças, partindo de um ponto primitivo, houve o receio de que, se o primeiro anel da cadeia viesse a se romper, todas as malhas da rede acabariam por se separar. Por isso fecharam-se os olhos mesmo assim, mas fechar os olhos sobre o perigo não é evitá-lo. Quando um edifício cede, não é mais prudente substituir imediatamente as pedras más por boas, antes de esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal se torne sem remédio e que seja preciso reconstruí-lo de alto a baixo? 7. A ciência, levando as suas investigações até as entranhas da terra e à profundeza dos céus, tem demonstrado, pois, de maneira irrecusável, os erros da Gênese mosaica, presa à letra, e a impossibilidade material de que as coisas tenham se passado assim como estão textualmente reportadas. Ela tem, por isso mesmo, ferido profundamente as crenças populares. A fé ortodoxa com isso se impressionou, porque pensou ver a sua pedra de toque retirada. Mas quem deveria ter razão? A ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar antes de ter a prova na mão, ou uma relação escrita numa época na qual os meios de observação faltavam absolutamente? Quem deve prevalecer, afinal de contas, aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar, ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e o prova? 8. Mas, então, disse se a Bíblia é uma revelação divina, Deus está, pois, enganado? Se não é uma revelação divina, não tem mais autoridade e a religião desmorona por falta de base. De duas coisas uma, ou a ciência está errada ou tem razão,
Se tem razão, não pode resultar que uma opinião contrária seja verdadeira. Não há revelação que possa se impor sobre a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens em erro, nem consciente, nem inconscientemente, sem o que não seria Deus. Se, pois, os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, disso é preciso concluir, logicamente, que não as pronunciou ou que foram tomadas em sentido contrário. Se a religião sofre, em algumas partes, de suas contradições, o erro não se deve à ciência, que não pode fazer que aquilo que é não seja, mas aos homens, por terem fundado prematuramente dogmas absolutos dos quais fizeram uma questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas com o abandono das quais é preciso se resignar, queira ou não queira, quando se pode dispor de outro modo. Quando o mundo caminha, não podendo detê-lo à vontade de alguns, o mais sábio está em segui-lo e se acomodar com um novo estado de coisas, antes de se agarrar ao passado que desmorona, com o risco de cair com ele. 9. Seria preciso, por respeito aos textos considerados sagrados, impor silêncio à ciência? E isso teria sido coisa tão impossível quanto impedir a Terra de girar. As religiões, quaisquer que sejam, nunca ganharão nada por sustentarem erros manifestos. A missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. Além disso, seria esforço inútil, porque todos os anátemas do mundo não impedirão a ciência de caminhar e a verdade de se fazer luz. Se a religião recusa caminhar com a ciência avança sozinha. 10. Apenas as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. Essas descobertas não são funestas, senão aquelas que se deixam ultrapassar pelas ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo das suas crenças. Em geral, fazem uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza reveladas pela ciência é glorificar a Deus por suas obras. Mas, em sua cegueira, nisso preferem fazer homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não estivesse em nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria a temer do progresso e seria uma religião invulnerável. 11. A Gênese compreende duas partes, a história da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio, corpóreo e espiritual. A ciência está limitada na pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela não estuda senão o envoltório carnal. Sob esse aspecto, chegou a constatar com uma precisão incontestável as partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Sobre esse ponto capital pode, portanto, completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defeituosas. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se liga a uma ordem especial de ideias que não é do domínio da ciência propriamente dita e da qual esta, por este motivo, não fez objeto de suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente esse gênero de estudo em suas atribuições, não formulou sobre esse ponto senão sistemas contraditórios, desde a espiritualidade pura até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases do que as ideias pessoais dos seus autores. Deixou, pois, a questão indecisa por falta de um controle suficiente. 12.
Esta questão, todavia, é para o homem a mais importante, por dizer respeito ao problema de seu passado e de seu futuro. A do mundo material não o toca senão indiretamente. O que lhe importa, antes de tudo, é saber de onde vem, para onde vai, se já viveu, se viverá ainda e qual sorte lhe está reservada. Sobre todas essas questões, a ciência está muda. A filosofia não dá senão opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas ao menos permite discutir, o que faz com que muita gente se anime de seu lado, de preferência ao da religião, que não discute. 13. Todas as religiões estão de acordo sobre o princípio da existência da alma, sem, todavia, demonstrá-lo, mas não se põem de acordo nem sobre a sua origem, nem sobre o seu passado, nem sobre o seu futuro, sobretudo, nem naquilo que é essencial sobre as condições das quais depende a sua sorte futura. Elas fazem, na maioria de seu futuro, um quadro imposto à crença de seus adeptos, que não pode ser aceito senão pela fé cega, mas não pode suportar um exame sério. O destino que dão à alma, estando ligado em seus dogmas às ideias que se fizeram do mundo material e do mecanismo do universo nos tempos primitivos, é inconciliável com o estado dos conhecimentos atuais. Não podendo, pois, senão perder ao exame e à discussão, acham mais simples proscrever um e outro. 14. Dessas divergências relativas ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Todavia, a incredulidade deixa um vazio penoso. O homem encara com ansiedade o desconhecido onde, cedo ou tarde, deverá entrar fatalmente. A ideia do nada gela-o. A sua consciência lhe diz que, além do presente, há para ele alguma coisa. Mas o quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias que embalaram a sua infância, tomar a alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência rasgou um canto do véu, mas não lhe revelou o que mais importa saber. Ele interroga em vão. Ninguém lhe responde de maneira peremptória e própria para acalmar as suas apreensões. Por toda a parte encontra a afirmação se chocando contra a negação, sem provas mais positivas de uma parte e de outra. Daí a incerteza, e a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se arroje, com um certo frenesi, sobre as coisas da vida material. Tal é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona, e o do futuro não está ainda construído. O homem está como o adolescente que não tem mais a crença ingênua dos primeiros anos e não tem ainda os conhecimentos da idade madura. Não tem senão vagas aspirações que não sabe definir. 15. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os nossos dias no estado de teoria, foi porque faltaram os meios de observação direta que se teve para constatar o estado do mundo material, e o campo permaneceu aberto às concepções do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, errou de sistema em sistema com relação ao mecanismo do universo e à formação da Terra. E isso ocorreu tanto na ordem moral quanto na ordem física. Para fixar as ideias, tem faltado o elemento essencial, o conhecimento das leis do princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado para a nossa época, como das leis da matéria foi obra dos 2 últimos séculos. 16. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, é todo experimental.
Com a ajuda da faculdade medianímica, mais desenvolvida de nossos dias e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem se acha na posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o mundo dos infinitamente pequenos. Permitiu explorar, estudar, por assim dizer, diviso, suas relações com o mundo corpóreo, isolar no homem vivente o ser inteligente do ser material e de vê-los agirem separadamente. Uma vez em relação com os habitantes desse mundo, pôde-se seguir a alma em sua caminhada ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis o que faltava aos precedentes comentaristas da Gênese para compreendê-la e retificar-lhe os erros. 17. O mundo espiritual e o mundo material, estando em contato incessante, são solidários um com o outro. Ambos têm sua parte de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, seria tão impossível constituir uma Gênese completa quanto o é a um estatuário dar vida a uma estátua. Somente hoje, se bem que nem a ciência material, nem a ciência espiritual tenham dito a sua última palavra, o homem possui os dois elementos próprios para lançar luz sobre esse imenso problema. Eram indispensáveis, necessariamente, essas duas chaves para se chegar a uma solução, mesmo aproximada.